Muito bom. E aí, vamos lá, né? Isso aqui não tem roteiro, aqui a gente improvisa aqui, né? O convidado não tem dia fácil com a gente, o convidado, né? Sem surpresas. Mas nada pegadinha também. Queria te ouvir um pouco, né? Que você pudesse comentar um pouco da sua experiência, né? Prós e contras do mundo corporativo, e aí nessa transição, né? Para empreender. Depois a gente foca um pouco mais, um pouco no outro, mas queria entender um pouco de prós e contras aí de 12 anos de carteira assinada e 3, 4 anos aí de desafios, né, de empreender. Né? Conta um pouquinho para a gente aí essa transição, né? E prós e contras. Legal. Quando eu comecei, era tudo muito novo, né? Eu fazia faculdade e trabalhava, né? Então, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite. E para mim, esse movimento era assustador. Eu chegava à noite e chorava. Cara, como é que eu vou dar conta disso? É muita coisa, né? Muito trabalho durante o dia. Depois ainda tinha que estudar, ler vários textos de psicologia. Era puxado, para mim era uma pressão muito grande. Comecei com 19 anos. E só que ao mesmo tempo eu falo assim, cara, eu já sou uma executiva, eu trabalho na área de RH, né, e tal. E aquilo eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo e entendendo que eu estava num caminho certo, né? Poxa, eu vou me desenvolver cedo, né? Vou adquirir bastante experiência e é isso que eu quero. E eu fui caminhando. E ao longo do tempo, quando eu fui identificando, né, o que era importante para mim, eu fui fazendo as minhas escolhas, né, entendendo que eu queria, de fato, ficar na área de RH, fui me mantendo na empresa que eu escolhi, né, que no primeiro momento, eu posso dizer que acho que foi a empresa que me escolheu, né, como eu não sabia muito para onde queria ir, eu fui me desenvolvendo e crescendo dentro dessa empresa. E eu galguei cargo por cargo até chegar numa gestão. E isso foi muito lindo no primeiro momento, né? Eu gostava muito do que eu fazia, eu queria muito crescer, eu queria muito me desenvolver. Só foi que sempre no RH ou você foi para áreas diferentes dentro da empresa? Ou sempre foi no RH? Sempre trabalhando no RH. Sempre trabalhando no RH. Os 12 anos no RH. Os 12 anos, galgando cargo por cargo, até assumir a gestão da área. Legal. E tinha um negócio curioso, que a empresa que eu trabalhava era do lado da Caixa Econômica, do banco, né, Caixa Econômica. E aí, sempre que eu passava ali do lado da Caixa Econômica, a empresa era grande, tinham vários prédios ali na região, eu sempre transitava de um prédio para o outro. Quando eu passava ali, mais ou menos dia 1º, sei lá, no quinto dia útil do mês, eu via as pessoas ali naquela fila para pegar o seu dinheirinho ali do INSS, eu falava, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Aquilo para mim era esquisito, sabe? Parecia que era o meu caminho, era o meu destino, aquilo ali. E aí eu ficava... Hoje em dia cai na conta, não precisa mais entrar na fila. Obrigada por me chamar de velha, tá? Tô brincando. Exatamente. Já tem uns 25 anos, assim, que você abre uma tal de... Abre uma conta e aí cai o dinheiro na conta. Mas engraçado, sempre tinha uma fila muito grande, né, dos aposentados ali, indo ali para... Claro, publicando. Exatamente, para buscar o seu dinheiro. E eu fiquei, cara, não é isso que eu quero para mim, e a minha vida não pode ser só CLT. Eu poderia continuar como CLT, mas não podia ser só CLT, porque eu tinha outras possibilidades, né, de colocar os meus conhecimentos, minhas habilidades, minha competência em prática, não só sendo uma empregada, né, de uma empresa específica. E aquilo foi crescendo na minha cabeça, eu fui desenvolvendo outras possibilidades, desenhando outros mundos para mim, achando sim que eu continuaria no mundo corporativo ali como CLT, mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu acho que eu vou sair desse mundo e seguir sozinha, mas com um pensamento assim cheio de medos, cheio de receios, sem saber por onde começar, né? Porque eu não tinha ainda um direcionamento de como que seria esse primeiro processo, né? E aí comecei a desenhar, né, essa possibilidade, vendo o lado financeiro, obviamente, né? Como que eu vou dar esse primeiro passo de ser uma empreendedora, né? De criar a minha atividade de trabalho, né? Tendo dinheiro, recebendo dinheiro e ainda assim fazendo o que eu gosto. E aí eu fui, né, com esse desenho
desenhando primeiramente a minha parte financeira, né, do que eu precisaria até ali, né, eu tinha um salário, né, o que eu faço com esse salário, né, como que ele me dá retorno, o que eu vou precisar dele daqui em diante, né, quanto que eu vou precisar para sobreviver, até conseguir conquistar mais e mais, né, afinal, eu estava recomeçando, apesar de utilizar a competência, as habilidades que eu tinha, eu estava recomeçando. Então, eu tinha aquilo como um começo, né? Saber o que eu precisaria financeiramente. E aí eu fui, depois que eu fiz um plano, eu fui desenhando os próximos passos e o segundo passo foi começar a fazer a minha transição, né? Que é, estava atuando em RH, mas eu queria me tornar coach de carreira, já fazia algumas atividades relacionadas a isso, já tinha alguns clientes, mas eu precisava crescer a minha agenda. E aí fui crescendo a agenda até um ponto que eu não conseguia mais conciliar um com o outro, e fiz realmente a transição, larguei a CLT e fui para o empreendedorismo, né? Eu comigo mesma. E fui seguindo, fazendo isso, depois fui para o digital, né? Para a internet, criei curso online, e aí a coisa foi crescendo. E como tinha muito networking, principalmente aqui em Brasília, continuei atuando em RH, mas em forma de consultoria, né? Eu posso te dar um auxílio relacionado, sei lá, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, então, coisas mais específicas, né? Então, o que eu senti desse todo, assim, da grande mudança é que, claro, é muito bom você trabalhar a CLT, porque chega no final do mês, cai lá o seu salário, dentre outros benefícios que você pode assumir ao longo do seu tempo de mercado, né? Assumindo esse processo de CLT. Agora, no empreendedorismo, você tem que correr atrás, né, do seu cliente, mostrar o trabalho que você faz a todo momento, ficar em movimento praticamente 24 horas, porque as pessoas precisam saber que você faz algum tipo de entrega, né, e boa entrega, né, quando você está sozinho, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, porque senão as pessoas não vão buscar o seu serviço. Então, isso no começo para mim foi bastante assustador, né, que eu falei, cara, não tem ninguém por mim, o que eu faço? Como que eu falo? E eu sempre fui desse tipo de pessoa que, olha, você tem que se vender enquanto profissional. E aí era uma coisa assim que eu olhava no espelho, ai, como que eu vou falar com aquela pessoa? Como é que eu me vendo agora, né? Como que eu vou abordar essa empresa? Como que eu vou abordar esse cliente? Então, foi toda uma construção nova para mim, assim, de entender como que eu ia atuar nesse mercado em que era eu sozinha, não tinha ninguém por mim. Né? Claro que existe toda uma rede de apoio. Né? Totalmente. Né? Você tem, na verdade, nem todo mundo tem uma rede de apoio, mas eu tinha, né? Rede de apoio do esposo, rede de apoio dos pais, né? Todo mundo, poxa, se é isso que você quer, vai, conquista, vai em frente, tudo mais. Mas não foi flores, né? No começo a gente tem bastante medo.